liga. Espera aí, tá? Deixa rolando. Liga lá então. Quer que eu ligue e falo com o pessoal primeiro? Cara, pode ser. Liga, aí eu vou. Quando ela soltar, a gente já começa. Tá. Tá? É que você olha por aí atrasado. Já começou a transmissão. Tá. Vamos lá. Fala galera, tudo bom? E aí, como é que foi essas 2 semanas, né? Como foram essas 2 semanas de prova? Estamos aqui para mais um Pode Estudar. Eu sou o professor Lucas e esse é o podcast de você que busca aprovação. Mais uma vez aqui com o professor Júnior e hoje a gente vai dissecar o segundo dia de prova, né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente teve uns imprevistos, né? São Pedro não colaborou um pouquinho e a nossa amiga Maria Queiroga, na verdade ela falou isso, né, Júnior? Mas eu acho que ia ter 3 matemáticos. Se aquele dia foi punk, você imagina. Ela ficou coagida. Eu acho que ela se sentiu um pouquinho coagida. Mas, Queiroga, a gente entende, tá? Não precisa... Você podia falar, não, deixa eu levar um outro professor de português para não ficar na minoria e tal, mas não tem problema não, né? Bom, tô aqui com o professor Júnior. E aí, Júnior? E aí, Lucas? Como é que você tá? Cara, tamo aí, né? Pós-prova, né? Prova do Enem. Vamos comentar, vamos resenhar sobre isso, vamos resenhar bastante sobre isso, vamos falar do que a gente achou, a nossa análise, questão anulada e polêmica. E o pessoal também que quiser ir mandando, o pessoal que está assistindo aí quiser ir mandando alguma pergunta, fala assim, professor, o que você achou sobre essa questão, o que você achou sobre aquela questão, ou o que você achou da prova de matemática, né, de uma forma geral. Podem falar sobre isso, não tem problema, a gente vai comentar. Tô aqui, ó, Lucas, né, grande amigo aí já de velhas datas, né, Lucas? A Queiroga já mandou aqui que é mentira, tá? Mentira nada. Queiroga, o que é mentira? Que tá chovendo mentira e tá nada. Sem luz ou que você tá coagida? Qual é que é mentira? Mas é isso aí, galera, olha só. Pessoal, só uma coisa, pessoal, a gente não vai resolver questão, tá bom? Vai ser um bate-papo descontraído, tá? A gente vai comentar sobre a prova, a gente não vai resolver questão. Quem quiser ver questão... Bem tranquilo. Quem quiser ver questão resolvida, tem no canal do Júnior, tem no meu canal, a gente tá lá distribuindo as questões, corrigindo as questões e publicando para vocês, tá bom? Aqui é pra gente fazer uma análise. Qualquer dúvida, a prova da USP está chegando dia 12. Exatamente. Então, quem quiser também aproveitar aí, a gente consegue comentar um pouquinho, dar algumas dicas. Mas semana que vem a gente vai fazer um podcast justamente sobre a USP. Então, fica aí a dica também para a semana que vem. Isso aí. Galera que tá de olho na FUVEST, ó, não perde por nada. Não é isso aí, galera. Só lembrando, galera, o Pode Estudar, você consegue assistir depois, ouvir esse episódio pelo Spotify, tá bom? Tá lá, procura lá, acompanha, tem alguns episódios já disponíveis para vocês. E também no YouTube, meu canal. Júnior também, tá, Júnior? Pode pegar os cortes que você precisar, pegar lá. Deixar o link ali também pra galera assistir. E também, pessoal, faz uma coisa, você que tá assistindo agora... Senta o dedo no aviãozinho aí e manda para um amigo. Com certeza a gente vai entrar em alguns assuntos que vão ser pertinentes para você que fez a prova, ou você que vai fazer, ou você que foi treineiro, ou você que ainda vai prestar algum vestibular. Com certeza, pessoal, a gente vai passar por alguma situação aí que vai te ajudar. Olha lá. Vamos lá. Queiroga tá aqui, ó. Gente, estou sem luz, perdão. Não, Queiroga. Não há perdão. Tá? Ô, Isa. Acho que a câmera deu um bug muito rápido. Voltou. Show? Então tá. Galera, vamos começar então falando um pouquinho, né, dessas 2 semanas de prova. Complicada, né, Júnior? Depois de 2 anos de pandemia. Exatamente. 2 anos de pandemia, a gente viu o número de inscritos no Enem muito despencar. Baixo. E a abstenção da segunda também, no segundo dia de prova. Assim... É surreal. Inclusive, eu falo muito, a gente, pro curso presencial, a gente sempre vai fazer uma ação
na porta do Enem. E eu já, as meninas, algumas novatas, eu falei, gente, no segundo dia a gente faz no primeiro, porque no segundo, realmente, a galera que foi mal no primeiro dia já fala, pô, se eu fui mal em humanas, imagina na matemática, eu nem vou. Então, e de fato, né, foi uma abstenção gigantesca. E, galera, isso aumenta e muito a sua chance. Aumenta e muito a sua chance de entrar. Então, eu falo muito com os alunos, estava falando, Júnior, que quem teve a oportunidade de se preparar, né, quem teve a oportunidade de ter as aulas, né, com regularidade, eu não estou nem falando de um cursinho, mas quem teve a oportunidade de um cursinho, então, gente, a sua chance é gigantesca. Exatamente. Eu sei que a insegurança bate, os adolescentes ficam muito inseguros, mas a chance de vocês aumentam muito e aí essa abstenção mostra mais disso. Bom, ô Júnior, fala pra mim aí, qual foi a sua impressão então, sobre, principalmente assim, os assuntos, aqueles assuntos que a gente, lembra que a gente falou? Ó, estuda isso, isso, que vai cair. Chegamos a falar. Pessoal, seguinte, antes da gente falar isso, eu queria só falar uma coisa pra vocês, que eu sei que cada um, né, nesse momento de pandemia teve a sua dificuldade, teve o seu contratempo, teve ali o seu momento difícil, né? Cada um teve a sua limitação. Todos nós tivemos. Foi assim, um momento realmente atípico, adverso e único, acho que para nossa geração, né, até mesmo nas outras, né? Eu acho que o mundo nunca se teve tão globalizado e uma coisa nunca afetou tão o mundo assim de forma globalizada como é atualmente. Então, pessoal, vocês são mais que vencedores. Vocês são mais que vencedores. O negócio é assim, eu passei, eu não passei, eu não consegui, eu consegui. Eu acredito, né, que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E se você batalha por aquilo, você tá indo atrás do seu objetivo, Lucas, pode ser hoje, pode ser amanhã, você vai conseguir. Você vai conseguir. Aquilo que está predestinado, você está correndo atrás por isso, vai vir até você de uma forma ou outra. Você vai conseguir alcançar. Mas para isso você precisa se empenhar, ter foco, né? ter determinação, ter bastante empenho naquilo. Gente, não tem outra saída, é realmente sentar e estudar. A prova do Enem, em matemática, entrando já agora, ela se mostrou mais uma vez uma prova tranquila, uma prova que a gente tinha já comentado, uma prova que não cobrou coisas assim mirabolantes, não cobrou do aluno assuntos mirabolantes. Por exemplo, um dos assuntos que os alunos sempre reclamam bastante é o tal do logaritmo. Nem tinha. Nem teve. Nem tinha, entendeu? Ano passado, por exemplo, caiu, esse ano não caiu. Então, assim, o que a gente tinha comentado, questões, por exemplo, só de analisar a figura, questão de analisar vista, né? Aquela, por exemplo, daquele monumento. Sim, do monumento de Bruxelas lá, né? Exatamente. Cara, aquela questão eu achei muito bonita, porque se você pega ali um ponto e vai caminhando nele, você forma exatamente o que você precisava. Eu achei linda aquela questão. Aquela questão era a questão de graça. E ao mesmo tempo, se o cara não se ele não consegue visualizar realmente a posição que aquilo tá, ele marca uma questão errada. Uhum. Você tem que... É uma questão muito interessante. Sim, muito. Outra que eu achei interessante também foi a vista planificada do octaedro. Sim. Cara, eu achei aquilo maneiraço. Eu vi até um memezinho na internet que o cara cortou e montou na hora lá. Eu não sei como que ele cortou, não sei se ele levou tesoura pro Enem, mas ele cortou aquilo lá na prova, pessoal, e fez na hora. Ele pegou e montou ali, viu que uma ficava oposta à outra, levou o caderno de questão recortado pra casa. A criatividade dos alunos é surreal. Pera aí, deixa eu achar a questão. Pera aí, não, a questão 35 tá aqui. Aí vai. Outra coisa, Lucas, se eu tivesse que participar de um bingo, uma enquete ou qualquer coisa valendo dinheiro, se alguma questão ia dar problema e qual assunto seria, eu teria ganho, porque a análise combinatória entra nessa lista, né? Gente. O problema, na verdade, não é nem a análise combinatória em si, porque depois que você destrincha o problema e equaciona, beleza, o problema é o português, gente. O problema é que abre brecha ali, começa a abrir brecha para várias coisas. A interpretação, eu brinco que a análise combinatória é aquele tipo de pergunta assim, né? O motorista do ônibus tal vai para tal lugar e aí qual é o nome da mãe dele?
Parece que não tem lógica nenhuma, né? Você nunca vai conseguir descobrir aquela quantidade. Exatamente. E aí vamos falar dessa questão, né? Da polêmica. Vamos lá. Da polêmica, que eu fiquei sabendo Manda até ver. que você sofreu algum bullying por conta do Vasco, né? Sofri. Eu tava vendo aqui muitos memes, muitos mas memes. flamenguista não pode se vangloriar tanto. Não, é a porque sorte deu de vocês Palmeiras. é que foi no dia 28. Olha a minha sorte aí, ó. Deu Palmeiras. Olha lá, ó. E questão de interpretação, né? É verdade, isso aí, Felipe. Pura interpretação. Em compensação, a outra questão de análise combinatória, eu fiz questão de chegar essa semana na turma do meu segundo ano, que a gente está trabalhando, né, com os alunos que a gente está trabalhando análise combinatória, e todos eles acharam a questão extremamente fácil. Eu falei, gente, ok, estava mal formulada a questão, mas a outra estava extremamente fácil. Você tinha ali tecidos, né? Você tinha tecidos e você tinha pedras, e aí você tinha que escolher uma quantidade de tecidos, e você tinha no meio de um todo, e você tinha que escolher uma quantidade de pedras no meio do todo, e você tinha que escolher uma coisa e outra para formar a fantasia. A gente chegou a falar exatamente desse aqui, lembra? E ficou bem tranquilo. E ele não queria nem que você fizesse conta. A única habilidade que ele testou nessa questão foi: você sabe identificar se é arranjo ou combinação? Exatamente. Aí sabe usar o conectivo E ou? Foi as duas coisas que foram testadas. Duas coisas. A conta parou. E até essa questão que foi anulada, eu não achei a interpretação ruim. Eu queria entender qual resposta eles marcaram. Seria correta. Eu queria saber qual seria a resposta correta. Então, mas o INEP não é bobo, né? O INEP não é bobo, ele não divulga. Ele já tem o gabarito da prova, mas vê se solta 18 horas, 18h30, por exemplo, domingo. Você concorda comigo que aí a gente entendeu onde estava a interpretação? Exatamente. Onde eles erraram na formulação da questão? O que eles queriam pedir e o que eles pediram? Gente, olha só. Se a gente soubesse a resposta correta, segundo eles, a gente saberia qual é o erro de interpretação qual foi o erro que eles cometeram. É porque o que acontece? Quando o cara ele pensa naquela questão, Lucas, na cabeça dele tá muito claro. Sim. Mas a questão é ele transmitir aquilo no papel. É o que a gente fala da mensagem, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não. Uma mensagem ela é bem sucedida quando a pessoa que formula a mensagem, ele pensou, ele transmitiu e ela chegou da forma como você transmitiu. Exato. Então, se alguma coisa, seja na sua fala, ou seja, o meio de comunicação falhou, cara, a mensagem... É o telefone sem fio. Não tem como. A mensagem bem sucedida tem que sair de um jeito e chegar do mesmo jeito. É verdade, né? É verdade. Enfim. Uma coisa que me chamou a atenção ali, Júlio, logo nas primeiras, pelo menos, né, logo nas primeiras não, eu tô seguindo a correção pelo caderno azul. Certo. Mas nas 5 primeiras apareceram 2 questões de média, né? Eu tô até com elas aqui, se não me engano, a questão 139, que traz média. Muito tranquila. Né? E a questão 140 também traz média, um cálculozinho de média ponderada. Média ponderada. Né? Cálculo também extremamente simples. Gente, lembra que na live que a gente fez, a gente estava falando de um número mágico aí para quem quer chegar a 700, um número de 19 a 20 questões, né? Para você já chegar a 700. A gente está ouvindo relatos aí de alunos que acertaram mais de 40. Eu tive um relato de um aluno essa semana que chegou a 42, se não me engano, questões, de 45, sendo que uma foi anulada. Exato. Recebi já alguns feedbacks assim também essa semana de alunos aí que conseguiram 35 para cima. E eu falei, gente, 35 para cima, o aluno conseguiu 35 para cima, encostando em 40. A nota vai bater os 900. Então, assim, mais uma vez a gente reforça aquilo que a gente falou, né, Lucas? Geralmente a galera, ela se prepara, aí ela paga um curso de redação, às vezes extra, porque ela quer se garantir em redação. Mas, pessoal, o que eu escuto de alunos que são de humanas virando no final do ano e falando assim: matemática me salvou no Enem. Eu falo assim, poxa, se a matemática que você deixou ela de lado
Você não deu muita ideia para ela. Ela te valorizou. salvou. Imagina se você tivesse realmente estudado e se dedicado e feito, por exemplo, uma preparação à parte de matemática. Pois é. Cara, o cara que entra, por exemplo, e faz uma preparação à parte de matemática ou tira ali um tempinho todos os dias no ano do vestibular dele para poder olhar de fato com bastante cautela para matemática, Lucas, não tem como esse cara tirar menos de 800. Porque Não a tem. matemática do Enem, ela não aborda conceitos mirabolantes. Igual, por exemplo, aqui a gente já está falando dessas questões. Essa questão, por exemplo, de média, que ele falava ali dos tipos de lanche, falava da franquia 1, 2 e 3, você não precisaria nem calcular a média, porque como todos eles são 3 valores apenas, Sim. você só precisa precisaria ver somar. qual que é o somatório maior. Maior somatório O vai te dar a maior maior média. Mas o maior somatório, como todo mundo ia ser dividido por 3, o maior somatório ia te dar a maior média. Olha só que tranquilo. Pois é. Você estava falando sobre a matemática salvar. Nosso pré-medicina aqui, né, no presencial, você já trabalhou nele, a gente tem um aprofundamento em matemática. Muitas das vezes o aluno questiona isso no ato da matrícula. Mas por quê? Eu quero medicina. O importante para mim é a biologia, é a química, é a física. A física nem tanto, muitas das vezes, na visão do aluno, mas ele compõe a prova de ciência da natureza, então a física é importante. Por que a matemática? Por causa disso. Exato. Porque a matemática salva. Porque a matemática... Gente, imagina você que quer um curso concorrido como a medicina. Você está tão bem preparado para a prova de exatas quanto você está para a prova de ciências da natureza. Exato. Quanto você está para redação. Gente, vale a pena, tá? Vale a pena você investir. E quando eu falo investir, eu não estou falando para você vir comprar um curso meu, um curso do Júnior, um curso do Focus. Não estou falando disso. É investir tempo, tá? Isso, óbvio, se você tem a necessidade, precisa investir um pouco mais em aula também, ok. Mas investir tempo ali, dedicar um tempo maior para isso, porque vai fazer diferença. A maioria dos alunos estão ali na faixa de 500, 550, 600. Cara, você jogar... Pouca coisa sobe essa pontuação. Pouca coisa sobe essa pontuação. Sim. Então, pessoal, poucas questões a mais Lucas, aí você isso já... que o Lucas falou do tempo é sensacional, né? Porque não basta você, por exemplo, fazer um investimento de um curso, você vai, se matricula aqui no Focus, ou faz uma preparação particular, ou compra um curso pela internet. Cara, não basta só isso. Você realmente precisa entender que o processo, eu falo com os alunos, o processo de aprendizado é assim, comparado a qualquer outra coisa. Vamos supor, você quer ficar sarado, aí você faz uma matrícula na academia, aí você vai uma vez por semana na academia. Eu me sinto muito bem quando eu assino na academia, cara. Só de eu ter aquele boleto ali pagando. Aquele famoso tá pago. Tá pago. Tá pago. Mas pergunta se alguém me vê lá, não me vê. Exato, mas tira o peso da consciência já porque tá pago. Mas se alguém pegar e falar assim, você se exercita, eu tenho como provar que eu tenho academia. Eu mostro a fatura do cartão, tá aqui, ó. Academia tá aqui, ó. Mas pessoal, tem como ficar sarado tá em uma vez. Embaixo tem ali o X-Tudo, né? Tem o X-Tudo, tem a pizza e tal. Você acaba de malhar, você já falou, eu malho pra comer. Não, você não entendeu. Não tem a malhação, só tem a fatura da academia. Só a fatura. Só a fatura da academia. Então, pessoal, você não tem como, por exemplo, fazer uma academia e com uma vez por semana você ficar sarado, você ficar malhado. Então, assim, o cérebro é idêntico, né? Igual, por exemplo, a pessoa fala assim, professor, eu quero aprender inglês. Aí, geralmente, tem hoje em dia uma pegada de 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia. Fala assim, professor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho durante a semana e tal. Eu vou pegar no sábado que eu tô de folga e vou estudar 5 horas direto. Você não vai estudar, meu querido. Você não vai estudar. Seja realista com você mesmo. Você vai fazer 1 hora e as outras 4 você vai fingir que você fez alguma coisa. Você tá enganando quem, gente? Exatamente. Não tem como. Não tem como. Mais do que isso, galera. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Esse exemplo da academia é uma brincadeira, mas nem tanto. Tá? Porque assim, não adianta eu estar matriculado na academia que o meu corpinho não vai ficar esbelto. Vou lá, coloca o meu nome aí
No mês que vem eu volto lá, pô, olha só, não emagreci nada. Olha só. Devolve Mas você o meu não dinheiro. veio, cara. Devolve meu dinheiro. Mas, cara, moço, você não veio. Não quero saber, eu tô pagando. Gente, é sério. Eu falo aqui e coloque isso na cabeça de vocês. 20% é o curso. 80% é vocês. Você vai num médico, você fala assim, eu tô com uma dor tal. O médico vai te diagnosticar, ele vai falar o remédio que você tem que tomar, o exercício que você tem que fazer, e aí você sai dali e não faz. O que adianta? Então não adianta você estar matriculado, não adianta você ter comprado, se você, primeiro, não faz as aulas, e segundo, se você não faz aquilo que é orientado. Então, pra gente, a gente sabe o que tem que fazer. A consulta dura 20 minutos, né? O tratamento dura um mês. Exatamente. E o tratamento é contigo. É mais ou menos isso. Você entra em sala, seja no presencial ou seja no online, você vai entrar, nós vamos passar o conteúdo, nós vamos falar, cara, matemática você não estuda lendo, matemática você estuda fazendo exercício. Vamos supor que o cara, Lucas, ele está matriculado, ele vai fazer uma preparação individual para matemática. Aí ele tem ali 2 horas de aula por semana. Aquele momento da aula com o professor, pessoal, é o momento onde você vai tirar dúvidas e avançar no conteúdo. Você precisa chegar com uma bagagem ali. Você precisa chegar para a aula com uma bagagem ali. Você precisa ter feito alguma coisa, se movimentado durante a semana. Que aí eu falo isso bastante com os alunos, chama atenção. Quem já fez aula comigo sabe disso, que eu chamo muita atenção do cara, por exemplo, que de uma aula para outra ele não avançou. E aí eu falo com ele, olha, cara, você tá gastando dinheiro à toa, você tá jogando o seu tempo fora, o meu também, e dinheiro fora. Porque se de uma semana para outra, se de uma aula para outra, o cara ele não desenvolveu nada, ele não trouxe nenhuma dúvida, não desenvolveu nada, eu tenho que sempre voltar do mesmo ponto. Exatamente. Você dá aula aqui, chega a semana que vem... Tem que dar a mesma coisa. Você tem que dar a mesma coisa. Exato. Porque a pessoa não pegou para fazer. Na verdade, isso a gente aborda no curso, a gente aborda muito isso, são técnicas para que você grave. E aí tem uma série de situações que a gente aborda, porque não adianta você deixar para ver na véspera da próxima aula. Galera, o que ele está falando é verdade. Tem uma reflexão muito bacana, por exemplo, de quem fez o Enem, ou quem vai fazer, fez como treineiro, ou percebeu que não foi tão bem e vai continuar estudando, e continuar estudando já desde já. Uma reflexão bem legal é que você precisa se posicionar de forma mais ativa em matemática. Porque o que acontece? Vamos supor que eu estou ministrando uma aula, Lucas. Eu estou ministrando uma aula, você está assistindo a aula, você está entendendo, você está acenando e está entendendo mesmo. Eu acredito que você esteja entendendo. Já sei onde você vai chegar. Só que até o momento que você vai colocar a mão. Exatamente. Quando você colocar a mão no negócio, você vai ver que não é bem assim. Como espectador, tava tudo mil maravilhas. Como fazedor ali, né, da questão de fato, aí o bicho começa a pegar. Então, é o que eu falo, pessoal, uma questão de matemática, ela só é resolvida até mesmo por nós professores, porque eu falo assim, nossa professor, uma questão chega pra você, você cata a questão, lê e sai fazendo, tipo, você baixou isso aí de algum lugar, de onde que veio isso? Eu chamo isso de repertório. Exatamente, você tem que ter repertório. E o aluno também tem que ter repertório. Por exemplo, se caiu uma questão que você nunca fez alguma coisa parecida com aquilo dentro daquele assunto, meu querido, você já pula ela porque você não vai fazer. Porque muitas das vezes as questões, gente, principalmente o Enem, ela vem em forma de problema, ela não vem a equação pronta. E aí muitas das vezes você precisa traçar estratégia para resolver. Uma questão de análise combinatória, por exemplo. O cara pergunta assim, em quantos grupos o João aparece? Aí eu tenho imagine uma situação, eu tenho 10 alunos, vou formar uma comissão com 8 alunos. E aí ele pergunta assim, em quantos grupos o João aparece? Ou o João e a Maria aparecem. Uhum. Na verdade, numa situação dessa, a gente calcula em quantos ele não aparece. Não é interessante? Sim.
Mas tudo vem da estratégia, não é verdade? Aluno meu assistindo aqui agora sabe estratégia. Disso. Eu falo com ele, gente, total menos não, total menos não, total menos Exatamente, não. total menos não. Várias vezes, se você tentar pelo que ele tá pedindo, você vai dar voltas e voltas e voltas. Porque assim, você vai ter que calcular em quantas vezes aparece só ele, Exato. a ele e ela. Enfim, é melhor você excluir pelo ele. Caminho contrário. Fala em quantos ele não aparece, faz o total. Mas isso é estratégia. Exato. Pessoal... É estratégia. E aí, se o cara sabe, se o cara tem repertório de estratégias, pô, já vi uma questão parecida com essa. Né? Só que ao invés do João era a Joaquina. E beleza. Pessoal, olha só. Vou comentar com vocês aqui agora que teve uma questão que eu gravei e eu ainda não soltei ela. Por quê? Porque tudo que eu vi na internet ia em contradição com o que eu tinha feito. E aí eu vi o gabarito já oficial, o gabarito realmente estava ok. E eu vi assim um show de resolução errada e pedido de desculpa. Por quê, pessoal? A questão realmente é polêmica. É o azul isso aqui? É azul. Quer ver? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. É a questão do lava rápido. Não sei se você chegou a ler ela. Olha só. Quer ver, pessoal? A questão que ele falava o seguinte, que tinha um lava rápido e tinha dois tipos de lavagem. Tinha uma lavagem, olha só, tinha uma lavagem que custava R$20, que era mais simples, e tinha uma lavagem que custava R$35, que era uma lavagem ali mais completa, né? E ele falava o seguinte, pro dono desse lava rápido não ter prejuízo, a receita tinha que ser pelo menos R$300 por dia. E aí ele fala o seguinte, para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diária que deve ser, o menor número de lavagens que ele tem que fazer é, pessoal, o que a maioria da galera fez, né? Eu até peguei alguns cadernos de aluno também e eu vi que a maioria marcou ali o 9. Por quê? A pessoa pensou o seguinte, a maior lavagem é 35, eu divido 300 por 35, deu 8 e pouquinho, tem que ser 9. Beleza, mas quem escolhe qual lavagem vai ser, não é a gente que está fazendo a questão ali, nem o dono do lava rápido, é o cliente. Então esse tipo de problema é um problema mais atípico. A pior das hipóteses. A pior das hipóteses, que é aquele problema dos pombos, né? Aquela caixa dos pombos. Se você considerar, por exemplo, a pior das hipóteses, você vai ter certeza que você não vai tomar prejuízo. Qual seria a pior das hipóteses, pessoal? Todas as lavagens que chegassem até o momento que ele consegue ter ali o custo diário dele, seja de R$20. Então, se você pegasse 300 dividido por 20, você ia ter 15. Então, isso aí, muita gente escorregou nessa questão. É, porque você não pode contar com um cenário otimista, né, gente? Exatamente, eu estaria contando que deu boa, todas elas vão ser da completa. Exatamente, você tem que pensar o menor preço que eu cobro, a menor quantidade que eu vou ter que lavar. Exato. Tá? Mas é interessantíssimo isso, porque realmente não é algo que está sob o controle do dono, depende muito. Achei essa questão muito fantástica, o raciocínio. Muito boa mesmo. Eu segurei o vídeo dela, pessoal, porque eu fiquei assim, poxa, será que eu tô errado, vamos esperar o INEP se pronunciar, e eu olhei, e aí conversei com alguns amigos também, e o pessoal, Júnior, olhando por esse lado, faz sentido, e aí não deu outra, deu 15. Show de bola. Aí, Lucas, ó, aproveitando aqui do lado já, olha só, vamos comentar essa aqui? Qual essa dos outra muitos? de visualização. Sim. A 175 da prova azul, galera. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos. Bom, essa daqui também era uma questão de planificação, né? Beleza? Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? E aí, cara? Achei essa questão. Qual foi a sacada aí? Então, a sacada você visualiza logo os dois primeiros cubos, né? E aí você já visualiza 6 faces no cubo menor e 6 faces no cubo maior, então você já sabe que você tem 12 quadrados, né? Das faces, que você sabe que a face de um cubo é um quadrado. Então você já eliminaria ali a alternativa E, por exemplo, que fala de 12 retângulos.
Pessoal, Sim. aí seria interessante observar que quando ele liga, por exemplo, no cubo menor para o cubo maior, ele forma exatamente um trapézio. As laterais, existe um tronco de pirâmide ali. Exato. 4 troncos de pirâmide que a gente precisa perceber dos trapézios. Só que aí, o que acontece? Só que com faces que são comuns. Comuns, isso aí. 4, isso aí. né? Tem 4 não, na faces verdade, que são nós comuns. temos 8, na verdade, né, cara? A gente está visualizando 4 aqui, mas tem um de lá e outro daqui. Um de lá, isso aí. Isso né? aí. Então Um esses frontal caras e outro teriam de que trás. ser excluídos. A gente precisa lembrar, não basta simplesmente multiplicar. Tem faces que pertencem a 2 ao mesmo tempo. 2 ao mesmo tempo, exatamente. Tá? Então, questão também muito interessante essa daqui, galera. E eu sinto uma dificuldade muito grande dos alunos nisso, Júnior. De visualização. De visualizar a figura. Exatamente. Eu falo, pessoal, às vezes pode parecer, por exemplo, brincadeira, mas não é. Eu já falei com vários alunos que visualização tridimensional é uma coisa que ou você tem, ou você não tem, ou você pode correr atrás para desenvolver. Você tem que desenvolver. E uma das estratégias, eu já falei isso com vários alunos, pessoal, vai numa casa, numa papelaria, compra isopor e pega uma faquinha e começa a trabalhar o isopor ali, aquilo que você viu na escola. Por exemplo, o professor ele mostrou uma esfera inscrita num cubo. Você vai lá, compra uma esfera daquela, pega ali um cubo, faz de papelão, coloca lá dentro e visualiza o que é igual ao que, o que está acontecendo, semelhanças, o que você pode extrair daquilo ali. Então você começa a aprimorar a sua visão espacial, porque quando ele te dá uma questão dessa, você não tem muito o que fazer olhando para a figura em 3D, você vai ter que olhar para ela e vai ter que botar ela na cabeça e começar a pensar ela de forma bidimensional. Se você já tem essa malícia de ter lidado com essas figuras de forma tridimensional, ali na sua mão, sim, você já, eu já sei o que está por trás, porque o problema não é nem aquilo que eu estou vendo na frente, Lucas, no 3D. O problema é o que está por trás, aquilo que você não está vendo. Que aí você acaba esquecendo, às vezes uma aresta comum a 2 figuras, ou às vezes uma aresta que está sendo tampada. Então, é questão corriqueira na prova, questão que é uma das habilidades que é testada, né, essa visualização espacial, e geralmente tem aí vindo com questões tranquilas. Olha só, foram 4 questões de geometria espacial, se eu não me engano aqui agora. Quem viu mais, quem corrige esse número pode comentar aí, ó. Foi a do monumento, né, de Bruxelas. Foi aquela da planificação do octaedro, foi essa do brinquedo e foi uma de fato de conta que era um tronco de cone, né? Até então não tem conta, né? Exatamente. A única que teve conta foi um tronco de cone, ou seja, 3 questões de visualizar e marcar. Mas o que você está falando vai muito de encontro o que faz da matemática ser o calo da galera, que é a questão dela ser cumulativa. E chega num ponto que ela é muito abstrata. Uhum. Você precisa realmente imaginar. Imagina essa figura invertida. Imagina, né, quantas vezes a gente pega uma figura e a pessoa pega e fala assim: pô, isso daqui é o quê? É uma pirâmide e na verdade ele é um prisma deitado. Com base de trapézio. Olha lá, Lucas. Professora Maria Queiroga entrou. Olha só. Não, aqui. Olha o caô. Eu ia comentar aqui, ó, que tem uma pergunta do professor Eric e ela até fixou aqui, ó. Podem confirmar no meu stories depois. Postei foto aqui. Queiroga, a gente tá brincando, tá? Eu sei que você ficou agarrada, mas eu sei também que você estava fugindo da gente. E só para comentar também, a gente teria a participação do professor Felipe. Ele também, essa chuva também prejudicou a participação dele. Ele ia entrar pelo Instagram e também foi prejudicado com isso. Pediu desculpas aqui, tá, galera? O professor Eric deixou uma pergunta aqui pra gente também. O que ele falou aqui faz muito sentido, o Júnior. Ele disse assim: a gente falou que a prova estava tranquila, mas a TRI é dividida em questões fáceis, médias e difíceis.
Isso significa que teve poucas questões difíceis? Eu achei. Pessoal, eu achei que tiveram poucas questões difíceis. Assim, é complicado a gente argumentar, por exemplo, qual questão seria difícil, porque não é a nossa classificação ou classificação de professores, é a própria classificação dos alunos que determina Exatamente. o que é difícil e o que é fácil. Então já começa por aí. É quando o aluno chega para mim e pergunta assim, professor, a prova tá fácil? Eu pergunto, para mim ou para você? Para quem? Exatamente. Não, mas de uma forma geral, eu achei que o número de questões que necessitavam de realmente um raciocínio mais complexo na parte de matemática, desenvolver ali uma habilidade um pouco mais complexa, ele estava mais reduzido. Por exemplo, quando você pega a questão, própria geometria espacial, que a gente viu a questão de tronco de cone. O tronco de cone, o cara, ele tinha duas opções. Quando ele pegava esse tronco de cone, ele tinha duas opções. Ou ele era um cara que já estava se preparando e sabia de uma fórmula pronta para poder chegar no tronco de cone, ou ele tinha que terminar o cone, aquela que ele falava da caneca para tomar uma sopa, pessoal. Ou ele tinha que terminar de completar o cone, fazer ali uma razão de semelhança para poder achar um volume ou outro, e aí ele ia caminhar um pouco mais. E eu falo, engraçado que na revisão para os alunos, eu pedi para eles fazerem uma revisão de semelhança de triângulo. Às vezes o cara pode falar assim, pô, o professor falou isso e não caiu nada. Mas se você não sabe a fórmula do tronco, do cone, você precisaria de uma semelhança de triângulo para chegar na fórmula. Exato. Aliás, muitas fórmulas partem de uma semelhança de triângulo. E essa é uma delas. Mas, galera, essa pergunta do Eric, para quem tem dúvida, dá uma olhadinha no primeiro podcast que nós fizemos, que a gente falou sobre a tria, a gente trouxe um especialista sobre a teoria de resposta ao item. Não somos, no nosso ponto de vista, as questões estavam fáceis sim, né? Não teve nada mirabolante, mas não dá para a gente afirmar que a régua dela foi calibrada com uma quantidade menor de questões consideradas difíceis, porque ela é classificada como difícil através de testes feitos com vocês. Exato. Então depende dos próprios alunos. De repente tem questão ali que a gente fez agora, que a gente falou assim, uma questão média, vamos botar assim. Mas quando ela foi testada com vocês, ela foi considerada difícil. Vocês foi considerada difícil. Isso, né? Então isso não aí. tem como a gente afirmar, tá? Mas assim, E outra coisa que a gente está classificando aqui, mas nós não passamos por 2 anos de pandemia. E vocês passaram. É verdade. Nós, quando eu digo de estudos, né? E, enquanto professores, a nossa formação não foi feita no período que vocês passaram. Então, talvez vocês estejam trazendo aí uma dificuldade que a gente está considerando a questão aqui uma questão simples, que numa situação normal seria simples, mas nos testes que o INEP fez, ela já caiu num grau de dificuldade maior. Lucas, vai prolongar aí durante algum tempo ainda essa sequela. Sequela que se abriu, esse buraco que se abriu na educação. Isso é complicado. Isso a gente vai ter ainda desafios a enfrentar, né? Que eu tive alunos e relatos, né, de alguns alunos que o cara ele dormiu no primeiro ano e acordou no terceiro. E ele não sabe, ele não passou por diversos conteúdos. Então, assim, a realidade, né, da prova, a gente viu até isso em número. Isso se materializou em número. Sim. Porque acredito eu que grande parte, né, da diminuição do quantitativo de alunos na prova do Enem se deu a esse fato. O aluno ele se deparou com um cenário ali pós-pandêmico de que eu vou enfrentar uma prova dessa como? Então ele nem quis. E 30% daqueles que foram não quiseram voltar no segundo dia. Olha só, isso é muito triste. Eu falo uma coisa para vocês, alunos que estão aí ouvindo a gente. Se você, infelizmente, tá, gente? Mas se você não era um aluno de escola pública, era um aluno de escola particular, que eu atuo nas duas, gente, pra vocês terem uma ideia, eu dou aula dentro de uma instituição prisional até um colégio particular, pré-vestibular. Então eu passo por diversos cenários e assim, a diferença ficou ainda maior. Gritante. Se você acha assim, se você é um aluno de escola pública e você não se inscreveu pro Enem, achando que você
não tinha bagagem o suficiente, você perdeu uma oportunidade. Porque, por mais que não seja o ideal, né, Júnior? Essa aula remota, esse modelo remoto, às vezes você de casa, muita coisa para tirar sua atenção, mas vocês tiveram aula de 7 a meio-dia, o tempo todo conteúdo. Quem é de escola pública não teve essa oportunidade. Quem é de escola pública não teve o professor ao vivo conversando com ele para ele tirar a dúvida. Então vocês perderam, porque eu acho que em 2022, Júnior, o número de inscritos vai subir. A concorrência vai voltar a aumentar. E as pessoas vão correr atrás do prejuízo. Porque quem tem um pouquinho de condição, ele vai entrar num cursinho de novo, eu falo isso ele com vai os alunos, voltar não tem como e ele vai pular correr etapa. atrás do prejuízo. Não tem como pular etapa. Essa conta da educação aí, ela vai chegar em um momento ou outro. Você não Sim. vai conseguir pular etapa na vida. Uma hora ou outra você vai ter que sentar e estudar. Não vai ter jeito. Galera. E eu falo por mim, assim, a educação, ela vai transformar a vida de vocês. Então, não é gasto. Se você tiver que fazer isso esse ano, vá atrás, corre atrás do seu sonho, mas esse ano de 2022, eu tenho certeza que a concorrência vai aumentar novamente. Vamos passar um pouquinho, galera, a gente caminhando aí pro final do nosso podcast, mas vamos passar aí por alguns temas que a gente identificou, que a gente havia falado antes, a gente havia falado uma semana antes, e que caiu, né? Por exemplo, um dos temas que a gente destacou muito foi função. Isso. É um dos temas que a gente destaca muito: grandezas proporcionais, função, geometria plana e espacial. Vamos botar assim. Júnior, o que você achou por exemplo, da parte de função aí dentro da prova? A parte de função, gente, eu tava olhando isso aqui exatamente agora para comentar. O Lucas leu meu pensamento, que você tinha uma questão aqui, né, de forma bem rápida para vocês. Você tinha já uma questão que você precisava marcar o gráfico entre a relação de duas grandezas, ou seja, função, ela era linear, quadrática, como que ela era quadrática. Então, função do segundo grau, né? Se eu não me engano, era quadrática, eu acho que era a letra E. Não tô me recordando aqui do gabarito, mas eu cheguei já a resolver essa questão. Quando você ia para a próxima questão no caderno azul, outra função. Ele dava ali, essa era muito tranquila, ele dava ali alguns intervalos em que a função ela existia, e você tinha que marcar embaixo qual que era a relação entre uma variável e outra. Ou seja, função de novo, uma coisa em função de outra. Que tipo de função? Função do primeiro grau, função do primeiro e do segundo grau, né? São as mais corriqueiras, mas isso. Pode também cair uma exponencial, né? Que a gente até esperava. Que eu esperava bastante. A gente vindo de 2 anos de pandemia, eu esperava exponencial. Achei, vamos lá, comentário agora polêmico particular. Comentário pessoal meu. Eu achei a prova defasada. Achei que o INEP deixou a desejar nisso. Parece que essas questões são de 1980. Ele era para ter um repertório maior e contextualizar mais, inserir o Exame Nacional do Ensino Médio, que tende a ser um exame aplicado para jovens, inserir o jovem num contexto de prova atual. Sim. Cara, 2020 a gente até entende, apesar de que dava para ter inserido algumas coisas relacionadas à pandemia. Exato. Mas 2021... Eu escutei isso dos outros professores também, em biologia, eu escutei isso, que não houve essa contextualização. A própria questão envolvendo a Copa do Brasil, a polêmica questão que foi anulada, é uma questão que nitidamente você percebe que a prova tem conteúdo de 2018 para trás. Sim, exato. Né? A gente percebe, aquela ali fica na cara. Exato. Que ela tem conteúdo, tem questões elaboradas de 2018 para trás. Então o INEP poderia teve tempo, acho que tem tempo suficiente. Cadê a questão de função exponencial de crescimento do coronavírus, por exemplo? Mapeação desse tipo de problema. Poxa, isso todo mundo estava esperando coisas assim. E uma outra coisa que a gente comentou é o fato de nem ter conta, né? Essas questões, por exemplo, de função, não, muito pouco, cara. Muito pouco.
era para você entender realmente o comportamento do gráfico. A do segundo grau tem uma continha ali porque você precisa chegar na equação. Mas a questão do primeiro grau é só olhar e analisar. Sim, mas se a gente montou a função, você não tem conta. Acabou, exatamente. Você montou a função, você não tem conta. Do termo solto tá no Sim, eixo. Tá no eixo vertical, Y, já era. Acabou. Marcou o ponto de encontro com o eixo Y e ali nem precisa, né? A gente nem precisa analisar a raiz, porque os dois gráficos apresentam ali a raiz no mesmo ponto. O mesmo valor, né? Mas é um outro ponto que as pessoas... matemática é difícil, é conta, e as questões que não tem conta, vocês também dão mole, não pode, exato, gente, exato. não Teve pode. Muita questão que não precisava fazer conta. Tá? Mas, vamos lá, aí, então a gente viu de função, questões que nem precisava... Outro assunto... A geometria espacial bombou. A gente falou. Geometria espacial bombou, 4 questões. A média, a gente falou de duas questões de média. Questões, se eu não me engano, tem mais tem uma. Mais tem uma. Uma outra também tem. De mediana, pessoal, que foi, pensa num negócio 0,800. Então a gente entra 0,800 mesmo, essa não é papo medidas furado. De tendência central batendo 4 questões. Quer ver, pessoal? Essa não é papo furado, olha só. Na verdade, nada que a gente está falando é papo furado, mas vocês podem pensar assim, mas para você é fácil, professor. A questão 148 do Caderno Azul, ele falava do número de terremotos. E falava que em 2000 tinha 15, 2001 tinha 16 e por aí vai até 2011 que tinha 20. Ele pedia a mediana desses dados, pessoal. A mediana você colocava em ordem crescente, ia dar um conjunto par. Pegava os dois valores centrais e fazia a média. Monta o rol, galera. Dava Monta o rol. 15,5. Olha isso. Isso aqui é muito tranquilo. Isso aqui é conteúdo que a galera já começa a ver e fazer no 9º ano, no 8º ano com facilidade. Eu acho que a maior dificuldade é montar... Não é a maior dificuldade, né? Gente, montou o rol, ordem crescente ou decrescente, pegou... Aí, talvez o aluno mais desatento que cochilou na aula, ele fala assim, mas eu não tenho termo central. Aí, por favor, gente. Quantidade par, pega os dois do meio e tira a média. E tira a média. Show Exato. de bola. Quer ver uma outra coisa, Lucas, que eu queria comentar? A gente passou aqui. Pessoal, teve uma questão, que essa questão ela é de função trigonométrica. Ela falava, se eu não me engano, de um oscilador harmônico ali. Um sistema massa-mola com oscilador harmônico, como se fosse um problema de MHS lá da física. Mas ele não entrava muito na física. Mas ele pedia... Da mesma forma que as outras questões ele fazia o seguinte, ele dava a situação e mandava você marcar o gráfico, nessa ele deu o gráfico e mandou você marcar a função. Ou seja, ele não pediu para você fazer contas mirabolantes, desenvolver o problema. Você tinha que só, gráfico, qual é a respectiva? Isso do primeiro grau, na do segundo grau e nessa da trigonométrica. Essa da trigonométrica... A gente até pode considerar que talvez, né, seja uma questão difícil. Seja uma questão considerada difícil, porque é um assunto menos corriqueiro. Eu ia falar exatamente sobre... Ainda bem que você voltou, porque falando de função, é uma função rara de aparecer no Enem. Rara de aparecer, mas rara de aparecer. A exponencial que a gente contou não apareceu. Não apareceu, ou seja, eu não falo mais o que eu acho que vai cair, o que não vai cair, porque é uma caixinha de surpresas. Fala assim, gente, estuda o edital inteiro. Galera, a gente não pula essas questões na preparação. Mas na hora de elencar assim, o que tem maior chance... Dá enfoque naquilo função trigonométrica. O logaritmo nem tanto cai muito mais que uma função trigonométrica. Esse tipo de assunto, aqui... Lucas, é o assunto que você vai estudar depois que você já tá craque nos outros. Porque os outros tem certeza que vai cair. Em vários aqui que tem certeza, depois que você já domina uma geometria espacial, domina uma geometria plana, domina ali a parte de estatística, média, moda, mediana, domina probabilidade, análise combinatória, aí você entra nesse tipo de assunto. Porque ao longo do ano, quando você tem o ano todo ali para se preparar, com certeza você vai passar por esses assuntos. Mas vamos supor, o cara tá fazendo um intensivão. No intensivão eu falo com ele, meu amigo, esse tipo de coisa você nem olha, senão você vai bugar sua cabeça. Você pega um curso intensivo aí 3 meses antes do Enem. É um conteúdo que você não vai ver. Exatamente. Daqui é um conteúdo que você não vai ver. E pessoal, assim, análise de professor agora. Um professor que acabou de ministrar essa aula aqui de função trigonométrica e o aluno ele vai fazer o exercício. Acabei de ministrar essa aula.
qualquer um de vocês iria marcar essa questão, porque ela não é difícil, mas é uma coisa que, como a gente vê pouco, ela cai no esquecimento, entendeu? Mas até ela, que provavelmente vai ser uma questão considerada difícil, não pediu uma coisa tão mirabolante assim. Ele só pediu para você olhar para o gráfico e marcar qual seria a alternativa que representava a função que estava descrita no gráfico. Muito, muito tranquila, galera. Bom, geometria, falamos da geometria espacial, funções, das 4 principais que a gente tinha falado, tem a grandeza proporcional e a geometria plana. Grandeza proporcional, eu estava vendo, até passou aqui pela questão, eu vi que tinha uma de escala, né? Sim. Uma de escala ali que, pô, galera... Pessoal, escala figurinha carimbada, né? Eu cheguei a Escala, falar isso várias carimbada. vezes com os alunos. Escala também é um assunto figurinha carimbada. Agora Por eu que acho você não vai pode encontrar. dançar na escala? Querer fazer a conta, por exemplo, com unidade diferente. Exatamente. Pô, uma parada está em metro e o objeto, a escala, o Na objeto nossa- é em centímetros. Se você fizer essa divisão de metro com centímetro, você vai achar uma resposta e vai estar na letra A. E você vai marcar. Ou seja, não pode dar mole. Tem que as escalas, eu falo com os alunos, escala compatível, gente. Tem que estar falando a mesma língua. Outra coisa também é que, eu vou Aqui, fazer ó. uma escala de área ou de volume. Lembre-se que a escala de área é o valor da escala ao quadrado. A escala Tira de a raiz volume, quadrada depois. exatamente. O valor, a escala de volume, você tem que tirar a raiz Eu cúbica. fiz na revisão, inclusive, da turma, eu lembro que eu botei uma questão, será que era de volume, o Júnior? E os Você alunos estavam... comparar? Era uma escala de volume, era uma maquete de reservatórios de água. Não sei se você já viu essa questão. E, cara, o aluno que assistiu a revisão não tem como ter Não tem errado como, também. exatamente. Não tem exatamente. como. Pessoal, Tá? quando a gente pega um estudo específico para matemática, para preparação para o Enem, a gente entra em determinados assuntos e a gente consegue fornecer para vocês essas estratégias que talvez o professor não conseguiria em sala de aula da forma normal, né? No dia a dia normal ali, e alguns gatilhos também. Cara, você leu isso, você tem que prestar atenção nisso. Você começou a fazer uma questão desse assunto, você já tem que ficar ligado nessas 3 coisas que elas podem acontecer. Um exemplo, você começou a fazer uma questão de escala, você já tem que ver que tipo de escala que é. Se ela é em 1D, 2D ou 3D. Você tem que visualizar que está na mesma unidade. Então, existem alguns gatilhos em que quando você começa a ler a questão, você já sabe o que você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto, você já vai com o pé atrás para algumas coisas. Eu costumo falar bastante isso com os alunos. Pessoal, tal tipo de questão, pé atrás com isso. Sim. Tal tipo de questão, pé atrás com aquilo. Leu o problema de análise combinatória, você já tem que ficar esperto. Que tipo de problema é esse? A ordem importa? Tá acontecendo uma coisa e outra, uma coisa ou outra? Você já tem que fazer essas perguntas para a questão que ela vai te responder. A sua interpretação e a sua leitura ali, você já vai conseguir absorver aquilo. E é o que a gente, mais uma vez, galera, repertório. Fazer. Repertório, isso aí. Porque a gente, cara, são bizus que a gente fala o tempo todo. Exato. A gente fala o tempo todo, né? O professor Nério aqui comentou da prova de biologia, que ele achou que a prova de biologia estava bem mais difícil. Assim, o que vocês aí, galera, colocam nos comentários pra gente também o que vocês acharam das outras áreas, né? A gente tá falando muito da matemática, porque ela vai impactar na sua nota. Não tem só a matemática na prova, né? Mas até aproveitando o gancho, o que você achou da parte de física? Você chegou a dar uma olhadinha, ô Júnior? Dei uma olhadinha na parte de física e eu achei que eles não distribuíram tão bem os assuntos. Eu achei que ficou muito concentrado. Então, assim, a gente estava esperando, né, uma abrangência de alguns assuntos ali. Por exemplo, a parte de ondulatória e cinemática, eu esperava muita coisa sobre isso. Até porque ondulatório é um assunto que a gente está completamente inserido e cinemática vem caindo bastante no Enem. Então, assim, eu achei que ficou um pouco mal distribuído, né? Eu não achei nem a prova tão ruim assim. Eu não cheguei a pegar ela toda para resolver, eu dei uma olhada superficialmente, mas eu achei que poderia ter sido mais distribuído, porque você tem muito conteúdo de física,
para 15 questões. E, poxa, você ainda concentra várias na parte de elétrica? Assim, a parte de ciências da natureza é muito complicada, porque ela talvez porque a gente sabe que é de linguagens, além da língua estrangeira, você tem o português, você tem a literatura, tem a educação física que também é inserida, então você tem também bastante coisa. Mas você ter biologia, química, física, que são conteúdos densos, numa única prova, Exato. é complicado. E aí, assim, o que a gente espera? Vai cair uma questão de cada assunto, no máximo 2, e vai ficar bem distribuído. Cai meia dúzia de um assunto de um só. assunto só, aí realmente... Aí calha, por exemplo, de ser um assunto que o cara não é forte. Pois é, justamente. Às vezes o cara seria bom em vários outros assuntos Então, que poderia dar uma eu nota... acho que, olhando por esse aspecto, Lucas, a prova ela fica injusta desse Sim, jeito. com né? certeza. Porque, poxa, você tem 3 anos do ensino médio, você tem conteúdo pra caramba. Por que concentrar isso em um conteúdo, né? Pessoal que fez a prova do Enem aí, comenta aí, o que vocês acharam da prova de biologia? Biologia, comenta aí. Isso, foi um comentário aqui do professor Nério. Obrigado aí, tá? Biologia, Nério, pela pessoal, acharam mais participação. difícil, ou tava fácil, ou tava tranquilo? Prova de biologia. E, assim, de repente, de outras também, né? De outras também. Química, podem colocar aí a opinião de vocês, porque a gente tá passando aqui a nossa opinião sobre a matemática. Eu vi também algumas questões dentro da matemática. Tá aberto uma aqui, né? Por interpretação de gráfico, a gente havia comentado isso. Exato. Né? Gente, a gente tá trazendo esses pontos assim para reforçar para vocês. A gente já falou aqui, que eu me lembro aqui por alto, umas 3 ou 4 questões que não tinham conta. Não tinham conta. Acho que mais. Assim, galera, se o problema é a conta, que eu já provei para vocês que não é a conta. Vocês sabem fazer, o maior problema é a interpretação. Mas para você que acha que o seu problema é a conta, tá aí a prova que dá para você tirar uma boa nota na matemática. O maior problema, a culpa, né, dessa interpretação, o maior problema acaba sendo aquele repertório. Professor Nério, biologia foi muito mais difícil do que nos outros anos, botânica arrebentou, e ecologia, que dominava, caiu apenas 2 questões. Outra, tá vendo? Uma outra mudança na tendência da prova, como a gente havia falado. Valeu, Nério, pela participação. Pessoal, bom, a gente tentou aqui trazer um apanhado geral da prova. Acho que não mudou com relação à distribuição de conteúdo na matemática, não mudou tanto, mas, né, para a gente resumir, eu acho que chama atenção a função trigonométrica, a falta da função exponencial, e chamou atenção, sim, algumas questões que no nosso ponto de vista estavam bem fáceis. Dá para vocês ficarem otimistas. Para quem se preparou, acompanha a correção com a gente. A falta do logaritmo para mim foi uma surpresa. Sim, a falta do logaritmo. Eu tinha quase certeza que ia cair uma de log. Então, assim, acompanha aí, óbvio, você já tem a correção saiu hoje, né, o gabarito oficial, mas acompanha as correções, vê se... Porque também tem aquela coisa do cara que acertou no chute, né? Nossa, que tem de aluno... Tipo assim, 5 elevado a 2 dividido por 25. Aí o cara corta o 2 de cima com 2 do 25, o 5 da base com o 5 do 25, aí fala que deu 1. E vai... Acertou! Vamos que vamos! Acertou, miserável. Vamos. Mas tá só eu costumo dizer que se o cara erra 2 vezes, ele acerta depois. O cara foi fazer a conta, ele errou 2 vezes, no final deu certo. E aí depois ele vira pra mim e fala assim, por que o meu jeito tá errado? Rapaz, isso acontece tanto, gente. Isso é um método chamado Jesus iluminou sua mente. É o método da compensação. O cara esqueceu de multiplicar por 2 lá em cima, chegou aqui embaixo, ele multiplicou, não sei, a gente não sabe de onde. repente ele... Cara, Só foi. Então acompanha, porque pra você ver se o raciocínio tá correto. Eu já tive um aluno que ele era muito engraçado, Lucas. Ele falava assim, professor, se eu não sei a questão, eu olho aqui
eu pego todos os números que tem no enunciado e vou fazendo umas contas com eles para ver o que mais próximo da resposta eu chego. Eu tenho 100 no enunciado e tenho 200 no enunciado, eu somo, deu 300, se tiver 300 é essa mesmo que eu vou. Não, cara, mas tem gente que... E o pior é que ele acerta. Pior é que quando acerta, ele fala pra gente que a teoria dele faz... Bom, galera, obrigado aí pela participação de vocês. Segue a gente no Instagram, no YouTube. O Júnior, passa o seu Instagram pra galera. Pessoal, @prof.jrmota com 2 T's. Só seguir lá que tem dicas, videoaulas, a gente está sempre colocando conteúdo e por várias vezes eu deixo o direct ali aberto também disponível para os alunos interagirem, perguntarem, ok? Nosso objetivo é o sucesso e a aprovação de vocês. Isso aí, galera. Esse é o nosso principal objetivo. Esse podcast vai estar disponível no Spotify. Mais uma vez, lembrando para vocês, no Spotify, no YouTube. Meu Instagram, @professor Lucas, Prof. Lucas Marques. E no YouTube, a mesma coisa, Prof. Lucas Marques. Acompanha, galera, acompanha lá. Lembrando, esse podcast é um oferecimento do Assimila, nosso cursinho online, e do Focus Curso. Galera, a gente se vê semana que vem. Nosso assunto é FUVEST. Tá chegando dia 12, a prova da FUVEST. Semana que vem o bicho vai pegar, a Queiroga não vai fugir e a gente vai estar aqui com vocês. Aqui. Valeu. Valeu, Abraço, pessoal. Tchau, tchau.